Haja, como se eu estivesse te prendendo e fique quieto. O agente de imigração sussurrou no aeroporto. O barulho ao redor desapareceu. Seus olhos cinzentos fixos nos meus, com intensidade que me fez entender. Algo estava terrivelmente errado. Não se vire, não faça gestos. Sua vida está em perigo. Venha comigo, confie em mim. Tenho 55 anos. Construí 3 empresas do zero. Sobrevivi a crises econômicas e fraudes. Não me assusto fácil, mas naquele momento senti o chão se mover sob meus pés. Senhor Roberto Silva, preciso que me acompanhe ao escritório de inspeção. Irregularidade na documentação. Atrás, ouvi meu filho André. Pai, o que está acontecendo? Aguarde no saguão de embarque, o agente repetiu firmemente. Caminhei ao lado dele, sentindo todos os olhares. Meu filho e minha nora Alessandra ficaram ali, me vendo me afastar entre agentes de segurança. Faz 6 meses que perdi Helena, câncer. Rápido, brutal. Os médicos deram 6 meses. Ela sobreviveu 4. Seu último pedido foi que eu me aproximasse de André, nosso único filho de 30 anos, casado com Alessandra há 3. Prometa que vai consertar as coisas com o André. Prometa que não vai deixá-lo sozinho como eu vou te deixar. Prometi com lágrimas. Foi por isso que organizei essa viagem. 2 semanas na Europa. Paris, Roma, Barcelona. Nós 3. Os melhores hotéis, restaurantes exclusivos. Queria ser mais que um empresário obcecado. E agora, minutos antes do voo, me diziam que minha vida estava em perigo. Entramos num escritório sem janelas. Senhor Silva, sou agente federal Tiago Rodrigues. Preciso mostrar algo. Porque salvamos sua vida. Na tela reconheci o check-in de 20 minutos atrás. Observe com atenção. Vi Alessandra tirar um frasco, passar discretamente para André. Ele olhou ao redor, destampou minha garrafa d'água e despejou o conteúdo. Menos de 10 segundos. Não pode ser. Tem mais. Outra gravação, estacionamento, áudio ruim, mas palavras claras. No avião, 3 horas suficiente. Ataque cardíaco. Propriedades no meu nome. Testamento. Ninguém vai suspeitar. Meu filho. O menino que segurei nos braços. Acabara de tentar me envenenar. Pura sorte. Analista notou o movimento suspeito. Senhor Silva, se tivesse bebido aquela água, não chegaria vivo na Europa. Helena morreu 6 meses atrás. André não esperou nem 1 ano para herdar. Por quê? Tem o testamento. Tudo é dele. Talvez não quisesse esperar. Talvez tenha dívidas que não conhece. Lembrei de Helena. O André me preocupa. Tem algo no jeito como fala sobre dinheiro. Como a Alessandra olha. Como se esperassem que a gente se vá. Eu havia rido, dito que exagerava. Ela tinha visto o que me recusei a ver. Precisamos que tome uma decisão. Podemos prendê-los agora. Vão passar décadas na prisão. Ou pode continuar com o plano original. Embarcar como se nada tivesse acontecido. Teremos agentes no voo observando. Por que não simplesmente prendê-los? Porque contratarão bons advogados. Dirão que provas foram manipuladas. Talvez escapem. Mas se for na viagem, vão baixar a guarda, cometer erros. Então não haverá defesa possível. 5 minutos para decidir. Entre justiça imediata ou garantida. Pensei em Helena. Em como esse filho mal esperou 6 meses depois da morte dela. Vou embarcar naquele avião. E vou descobrir quem meu filho é. 2 agentes disfarçados no voo monitorando cada movimento. O que vão dizer quando eu sair? Erro com visto para a França. Já resolvido. Daremos garrafa nova, idêntica. Saímos. André se levantou. Pai, está bem? Se não tivesse visto a gravação, acreditaria que se importava. Erro com visto, só burocracia, que susto. Alessandra pegou meu braço. Olhei seus olhos castanho claros. Os mesmos que observaram enquanto passava veneno. O agente me entregou garrafa nova discretamente. André pegou minha mochila. Deixa eu levar, pai. O filho perfeito. Por baixo 2 assassinos. Embarcamos. Primeira classe. 3 assentos juntos. Quer água? Tem uma na mochila.
Ali estava o empurrão para eu beber veneno. Tomei gole da água limpa. Vi satisfação nos olhos deles. Pensaram que funcionou. Obrigado por organizar essa viagem, pai. Significa muito, especialmente depois da mãe. Apertei a mão dele. A mão que despejou veneno na minha água horas atrás. Sua mãe queria que fôssemos família unida. E somos, sempre. Até eu morrer e você ficar com tudo, pensei. O avião subiu. 2 semanas fingindo não saber. 14 dias como pai amoroso enquanto agentes documentavam tudo. Construí império do zero. Enfrentei crises, traições. Mas nunca algo assim. Porque uma coisa é estranho te trair. Outra é seu próprio sangue esperar você morrer. E me preparei para a atuação mais difícil da vida. As primeiras 3 horas foram tortura silenciosa. Conversavam sobre Paris, Torre Eiffel, Louvre, restaurantes. E perguntavam se eu estava bem. Está pálido? Sentindo dor? Bebeu água suficiente? Cada pergunta uma punhalada. Esperavam primeiro os sintomas do veneno. Respondi com calma. E via confusão nos olhos deles. Porque ainda estava saudável. André foi ao banheiro. Quando voltou, interceptei olhar carregado entre eles. Ela fez gesto. Dê tempo. Fingi adormecer. Alessandra pegou o celular, digitou, mostrou para André cobrindo a tela. Comunicação silenciosa. Durante 30 anos aprendi a ler pessoas, detectar mentiras. Essas habilidades me mantinham vivo agora. Meu sócio, seu Harrison, me ensinou. Quando alguém te trai, está te dando presente, mostrando quem é. Essa informação vale mais que todo o dinheiro. André e Alessandra me deram a verdade. Quanto tempo dormi? Uns 40 minutos, pai. Tem algo que queria mencionar. Depois que a mãe faleceu, carrega peso das empresas sozinho. Talvez seja hora de me dar mais responsabilidades. Ali estava o plano B. Se veneno não funcionasse, me convencer a dar controle das empresas. Poderíamos transferir propriedades para o meu nome. Questões fiscais, procuração sobre contas bancárias. Se algo acontecer, estaria tudo em ordem. Alessandra entrou. Você merece descansar. Deixar André cuidar enquanto aproveita anos dourados. Anos que vocês querem encerrar, pensei. É interessante. Deixa eu pensar durante viagem. Vi satisfação. Pensaram que plano B funcionava. As horas passaram surreais. Jantar, vinho, brindes à família. Cada brinde mentira. Na madrugada, cabine escura, via gente disfarçado 3 fileiras à frente. Nossos olhares se encontraram. Ele assentiu. Estamos aqui, está seguro. Fisicamente seguro, mas emocionalmente dilacerado. Pensei no casamento de André 3 anos atrás. Paguei tudo. Ele me abraçou. Obrigado por tudo, pai. Por ser o melhor pai do mundo. Quando essas palavras viraram mentiras? Helena sempre foi mais perceptiva. Lembrei conversa 1 ano antes do diagnóstico. A Alessandra perguntou quantas propriedades temos. Foi estranho. Específico demais. Talvez só conversa. Roberto, olha para mim. Aquela menina não está fazendo conversa. Está fazendo inventário. Calculando quanto nossa família vale. Disse que exagerava. Mas Helena havia visto. Alessandra nunca amou André. Amava o que ele representava. Acesso à fortuna. E André foi fraco o suficiente para ser manipulado. Ou ambicioso o bastante para participar. Não sabia qual opção era pior. O avião desceu em Paris. Luzes brilhavam como estrelas. Em vez de empolgação, sentia pesadelo de 2 semanas começando. Olha, pai, é lindo, né? Lindo, repeti sem sentir nada. Pousamos a 7 Harris, aeroporto cheio. Alessandra foi ao banheiro. André e eu sozinhos pela primeira vez desde a descoberta. Sei que você e a mãe sempre acharam que Alessandra não era a pessoa certa para mim. Mas quero que saiba, eu a amo. Juntos vamos fazer você se orgulhar. Vamos cuidar de você. Especialmente agora que a mãe se foi. Olhos sinceros. Olhos que escondiam estranho. Sei que vão cuidar, disse. A dor na voz era real. Sempre soube. Ele me abraçou. Abraço apertado de quando era criança. Retribuí, sentindo algo quebrar definitivamente. Este era meu filho, que deveria me proteger, mas planejou meu assassinato.
Paris era cartão postal. Torre Eiffel majestosa ao longe. Sempre sonhei em vir aqui, suspirou Alessandra. E você queria me agradecer me matando, pensei. Hotel 5 estrelas. Gerente Gerard se aproximou. Bem-vindo. Também faço parte da equipe protegendo você. Agente Rodrigues coordenou tudo. Está seguro. Subi para o quarto. Espetacular. Vista da Torre Eiffel. Mas só sentia cansaço profundo. André ligou. Quer descansar ou começar passeio? Vamos descansar. Vejo você às 14 horas. 5 horas antes de atuar novamente. Deitei e deixei lágrimas fluírem. Chorei por Helena. Por não escutar seus alertas. Pelo filho que se tornou assassino. Por mim. Velho tolo construindo império para a família que esperava eu morrer. Deve haver algo quebrado num pai que cria filho capaz de assassinato. Trabalhei demais? Facilitei demais? Telefone tocou. Gerard. Seu filho desceu à recepção. Perguntou se tínhamos médico. Disse que você tem histórico de problemas cardíacos. Sangue congelou. Não tenho histórico nenhum. Por isso ligo. Ele está preparando o terreno. Quando esperarem que algo aconteça, querem que o hotel já saiba de problemas cardíacos. Parecerá natural. Desliguei. Raiva substituindo tristeza. Não queriam só que eu morresse. Queriam morte natural, funeral choroso, herança tranquila. Teriam conseguido, se não fosse analista em treinamento no aeroporto. Olhei espelho. 55 anos parecendo 70, mas vi determinação nos olhos. Durante 2 semanas, daria corda para se enforcarem. Documentaria tudo. E quando agentes tivessem provas suficientes, perguntaria por quê. Desta vez não aceitaria mentiras. Vesti roupas limpas. Me preparei para enfrentar assassinos com sorriso. Empresário de sucesso se adapta a situações impossíveis. Esta era a negociação mais importante da vida. Por justiça. Pela memória de Helena. Às 14 desci. André e Alessandra vestidos como turistas perfeitos. Casal ideal. Assassinos pacientes. Descansou bem? Como bebê, menti. Passamos dias sendo turistas. Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Champs-Élysées. Alessandra tirava fotos constantemente. Provas para quando eu estivesse morto. Jantar com vista para o Sena. André ergueu taça. Pela mãe. Sei que está feliz nos vendo aqui. Pela Helena, repeti. Nome como punhal no coração. Tudo era mentira. Você pensou no que conversamos? Sobre me dar responsabilidades nas empresas? Vi frustração no rosto dele. O André tem razão. Alessandra tocou minha mão. Seria bom ter plano claro, considerando sua saúde. Minha saúde? Você está sob muito estresse. Só queremos garantir que se algo acontecer esteja tudo em ordem. Preparando o terreno. Plantando semente de doença. Me sinto perfeitamente bem. Trocaram olhares significativos. Naquela noite, ligação de número desconhecido. Agente Fernanda Silva. Monitoramos comunicações. Alessandra enviou mensagem. Não funcionou. Preciso plano B, 2 semanas para resolver. O plano B é me convencer a transferir controle das empresas. Correto. E estão explorando opções mais diretas. Seja extremamente cuidadoso. Não coma nem beba nada diretamente deles. Não fique sozinho em lugares isolados. Quanto tempo mais precisam? Idealmente, pegá-los em segunda tentativa. Documentar padrão de comportamento. Desliguei. Sentei na varanda observando Paris. Torre Eiffel brilhando à distância. Lembrei quando prometi trazer Helena. Quando tiver tempo, quando o negócio estiver estável. Esse momento nunca chegou. Sempre havia algo mais importante. Agora estava aqui. Cidade que ela sonhava. Acompanhado pelo filho que planejou meu assassinato. Vida tem jeito cruel de ensinar erros. Dias seguintes, padrão similar. Museus, Montmartre, restaurantes elegantes. Performance perfeita. Mas eu lia sinais. Mensagens escondidas, conversas interrompidas, olhares trocados. Quarto dia o André sugeriu. Tem castelo antigo nos arredores, pouco conhecido. Podemos alugar carro e ir só nós 3. Todos os alarmes dispararam. Lugar isolado, sem testemunhas, sem câmeras.
Cenário perfeito para acidente. Deixa eu pensar. Talvez amanhã. Vi frustração. Me encontrei com Gerard. Seu filho reservou o carro, perguntou sobre rotas longe de zonas turísticas. Podem nos seguir? Já arranjado. 2 veículos rastreando, GPS instalado. Isso aqui. Me entregou o chaveiro. Apertar 2 vezes, sinal de emergência imediato. Usa satélite. Funciona em qualquer lugar. Naquela noite, celular vibrou. Mensagem. Interceptamos comunicação. Alessandra. Amanhã no castelo. Lugar perfeito. Ninguém vai ver. Só faça rápido. Fique alerta. Às 3 horas da manhã sentei junto à janela com uísque. Paris dormia lá embaixo. Meu filho planejando minha morte como quem planeja férias. Manhã chegou. André e Alessandra prontos com energia de crianças. Mercedes novo, André ao volante, Alessandra copiloto. Eu atrás, sem controle do destino. Saímos de Paris, estradas menores, campos verdes, vilas de pedra, lindo, isolado, perfeito para plano deles. Paramos ali, Alessandra apontou o mirante. Tiramos fotos, vento forte. Mirante com grade enferrujada, penhasco de 30 metros. André ao meu lado. Esses dias têm sido importantes. Essa viagem me fez perceber quanto preciso de você. Palavras certas, tom perfeito. Eu também preciso de você, disse. Não estava atuando. Vem ficar aqui. Alessandra, tira foto. Ela levantou câmera. Eu à beira do penhasco. André atrás. Um empurrão bastava. Funeral choroso. História trágica de pai que perdeu o equilíbrio. Sorria, Roberto. Senti mãos de André nas costas, tocando, posicionando. Mais para a esquerda. Calcanhares centímetros da borda. Na contagem de 3. Tempo desacelerou. Mãos pressionando. Olhos de Alessandra brilhando. Entendi o que ia acontecer. Mão no bolso, tocando dispositivo de emergência. 3. Mãos tensionaram. Barulho. Carro em alta velocidade. Mãos se afastaram. Dei passo à frente, longe da borda. Coração batendo como tambor. Polícia francesa. 2 oficiais com expressões sérias. Bonjour. Verificações de segurança. Mostrem identificações. André e Alessandra. Confusão com medo. Polícia checou documentos. Um me olhou com significado. Agente disfarçado. Tudo em ordem. Cuidado perto do penhasco. Tivemos acidentes aqui. Mensagem clara. Vimos tudo. Estamos aqui. Polícia foi embora. André e Alessandra nervosos. Que estranho. Devem estar procurando alguém, voz tensa. Visitamos castelo, comemos, voltamos a Paris. Mas algo mudou. Estavam quietos, cautelosos, como se soubessem que alguém observava. Naquela noite, ligação da agente Fernanda. Foi por pouco hoje. Se nossos oficiais não tivessem chegado naquele momento, precisamos considerar prendê-los agora. Vocês têm provas suficientes? Silêncio. Não tanto quanto gostaríamos. Advogados poderiam argumentar que momento no mirante foi inocente, só posicionando para foto. Então continuamos até vocês terem. Senhor Silva, construí minha vida tomando decisões difíceis. Esta é só mais uma. Preciso que seja resolvido de uma vez, sem dúvidas, sem tecnicalidades. Desliguei. Me servi uísque. Mãos não tremiam mais. Calma estranha. Finalmente entendi. Eu tinha controle. André e Alessandra pensavam que caçavam, que eu era presa em defesa, errado. Eu os conduzia para onde queria, documentando cada mentira, cada tentativa. Quando acabasse, entenderiam. Vocês nunca foram caçadores, foram tolos com plano sem chance. Seu pai não construiu o império sendo estúpido. Dias seguintes, dança macabra de normalidade. Versalhes, jardins, fotos, cafés históricos. Família feliz para observadores. Mas cada sorriso mentira, cada abraço traição. 7º dia, jantar perto de Notre-Dame. André recebeu ligação, voltou pálido. Era sócio no México. Problemas com negócios. Preciso ficar no quarto trabalhando amanhã. Naquela noite, atualização da agente Fernanda. Não foi sócio, foi escritório de advocacia no México. André e Alessandra têm dívidas massivas. 8 milhões de pesos.
uns 400 mil dólares. Empréstimos com juros criminosos. Investiram em negócio que faliu. Credores ameaçando. Não era só ganância, era desespero. Por isso precisam do dinheiro agora. Não podem esperar 20 ou 30 anos. Exato. E Alessandra pesquisou venenos indetectáveis na internet. Como simular ataques cardíacos, heranças, tudo do celular pessoal. Isso basta para prender? Quase. Precisamos pegá-los em outra tentativa. Ou precisamos que confessem. Nunca vão confessar. Não voluntariamente. Mas se provocá-los com o microfone escondido, teríamos tudo. Confissão gravada explicando motivos e métodos. Se ficar violento, agentes intervêm. Passei noite sem dormir me preparando. Liguei para o contador Rodrigo. Verifique finanças do meu filho, tudo. Contas, cartões, empréstimos, investimentos. 3 horas depois, relatório no e-mail. Raiva crescendo a cada página. Não deviam 400 mil, deviam 800 mil. Alguns credores legítimos, outros criminosos. Investiram em criptomoedas que era golpe. Perderam tudo em 6 meses, pegaram mais empréstimos e investiram em outro esquema. Falhou também. E durante tudo, viviam luxo. Viagens, restaurantes caros, grifes. Cartões que não podiam pagar. Mensagens dos credores. Tem até fim do mês ou haverá consequências. Conhecemos sua família. Meu filho não tentava me matar por ganância. Tentava para se salvar. Naquela tarde, me encontrei com agentes. Agente Fernanda, cabelo curto, olhos inteligentes, mostrou o equipamento. Microfone invisível. Transmite em tempo real. Como provocá-lo? Diga que sabe das dívidas. Pessoas nervosas cometem erros, falam demais. Se sentir encurralado, vai falar. E se não funcionar? Prendemos com provas que temos, mas não será condenação garantida. Olhei espelho. Homem de 55 anos com o microfone escondido, confrontando o filho assassino. Às 19 horas bati na porta da suíte. André abriu surpreso. Preciso conversar com vocês dois, importante. Entrei. Suíte bagunçada, documentos espalhados. Sentei. Eles à minha frente, tensão no ar. Precisamos conversar sobre dinheiro. Suas dívidas. Ele ficou pálido. Alessandra enrijeceu. Não minta. Sei de tudo, André. Empréstimos e investimentos fracassados, 800 mil dólares que devem. Tudo. Silêncio mortal. Sei que estão em apuros, credores ameaçando. Pensaram que única saída era minha morte. Não, pai, nunca. O veneno no aeroporto, vi tudo. Câmeras capturaram você, despejando na minha água. Algo para me matar. Cor desapareceu do rosto dele. Também sei sobre Mirante. Me posicionando na beira, esperando o momento para empurrar. Pai, você tem que entender. Credores disseram que iam machucar Alessandra. Sabiam onde morávamos. Eu estava com tanto medo. E sua solução foi me matar? Não era para matar. Era só para fazer dormir no avião. Hospitalizá-lo. Se médicos dissessem problemas cardíacos, talvez transferisse controle para mim. Mentira. Análise mostrou o que era. Na dose que colocou, eu teria morrido. Lágrimas reais. Ele caiu de joelhos. Me desculpa, pai. Estava desesperado. Os credores são criminosos. Disseram que nos dariam até fim do mês. Então decidiram matar a mim. Precisava de dinheiro rápido. Se algo acontecesse com você. Se eu morresse, herdava tudo e pagava dívidas. Silêncio valendo mais que 1000 confissões. Alessandra sussurrou. Foi ideia minha. Tudo minha ideia. Convenci ele. Disse que era o único jeito. Que você já estava velho. Que de qualquer forma ia morrer logo. Que diferença faziam alguns anos? Sabem o mais triste? Não é que tentaram me matar. É que não tiveram coragem de ser honestos. Se André tivesse dito, pai, estou em apuros, preciso ajuda, eu teria ajudado, pagado cada centavo, protegido meu filho. Mas decidiram que era mais fácil me matar, que minha vida valia menos que dívidas. Isso nunca vou perdoar. Por favor, me dá chance, posso mudar. Só não me entrega para a polícia. Sou seu filho, seu único filho. Você é meu filho, e é exatamente por isso que dói tanto. Levantei. Eles no chão, quebrados.
Duas opções. Primeira, chamo polícia agora, com confissão que fizeram décadas na prisão. Qual segunda opção? Amanhã cedo voltam para o Brasil. Dou dinheiro para pagar todas as dívidas. Credores deixam vocês em paz. Esperança nos olhos. Mas nunca mais entram em contato comigo. Nunca mais falam, nunca mais vêm. Não tenho mais filho, vocês não têm mais pai. E se tentarem algo de novo, se me procurarem, se tentarem reivindicar herança, todas as provas vão para a polícia. Só isso? Não é bondade. Faço pela memória da Helena. Ela me fez prometer cuidar do André. Isso é o único jeito de manter promessa sem trair minha dignidade. Eu aceito. Amanhã 6 euros. Passagens no e-mail. 7 euros. Transferência de 800 mil. O que fazem depois não é mais problema meu. E o castigo? O castigo é viver resto das vidas sabendo que tentaram assassinar quem os amava, que destruíram família por dívidas que conversa honesta resolveria. Isso é pior que prisão. Caminhei para a porta. André rastejou, agarrou minha perna. Não me deixa assim, não consigo viver sem você. Parei. Olhei de cima. Filho de joelhos. Deveria ter pensado nisso antes de colocar veneno na minha água. Saí. Últimos sons. Soluços dele gritando. Me perdoa, por favor, pai, me perdoa. Fechei a porta. No corredor, a agente Fernanda esperando. Gravamos tudo, confissão completa, motivos, métodos, suficiente para aprender agora. Não, vou manter minha palavra, dar dinheiro e deixá-los ir. Eles tentaram assassiná-lo múltiplas vezes? Eu sei, mas são consequências que escolho. Viver com o que fizeram é pior que prisão. É sua decisão. Manteremos arquivo aberto. Se quebrarem acordo, prendemos com todo o peso da lei. Naquela noite, dormi profundamente. Parte do pesadelo acabou. Manhã seguinte, 6 bati na porta. André, olhos vermelhos, malas prontas. Táxi esperando, passagens no e-mail. Dinheiro chega em 1 hora. Pai, não tenho mais nada a me dizer. Vivam vidas, sejam melhores, mas longe de mim. Alessandra olhou com lágrimas. Me desculpa, por tudo. Eu também. Me desculpo que chegou a isso. Elevador. André se virou. Vai conseguir me perdoar algum dia? Pensei em Helena. Cuida do nosso filho. Talvez, mas não hoje. Se esse dia chegar, vou avisar. Portas fecharam. Meu filho desapareceu da minha vida. Voltei para a suíte, varanda vendo o nascer do sol. Paris acordando, promessas de recomeços. Celular tocou. Andréia. Vi que André postou que voltou cedo para o Brasil. Está tudo bem? Tá tudo bem, querida. Primeira vez em semanas era verdade. Só mudanças necessárias. Te amo muito. Agradeço você sempre ter sido honesta. Também te amo, pai. Volta logo. Olhei Torre Eiffel à distância. Helena e eu sonhamos vir aqui. Nunca realizamos. Mas talvez novos sonhos. Com Andréia, os filhos dela. Pessoas que me valorizavam. Próximos 7 dias sozinho em Paris. Descobri algo. Aproveitei cada momento. Museus sem conversas falsas. Restaurantes sem vigiar bebida. Montmartre sem olhos esperando minha morte. Lentamente comecei a curar. Num café perto do Sena, escrevi carta. Não para enviar, para processar pensamentos. Querida Helena, mantive promessa de cuidar do André. Não do jeito que esperava. Salvei da prisão, dei dinheiro. Mas tive que deixá-lo ir. Espero que entenda. Amar às vezes significa deixar enfrentar consequências. Sinto falta todo dia, mas aprendendo a viver de novo. Até nos vermos. Roberto. Dobrei e coloquei na carteira. Talvez algum dia enterrasse junto ao túmulo, ou queimasse em ritual de libertação. Por enquanto, só precisava que existisse. Voltei para o Brasil 2 semanas depois. Andréia me buscou com 2 filhos. Crianças correram gritando, vovô. Naquele momento senti esperança. Como foi Paris? Revelador. De muitas maneiras que nunca imaginei. O André não quer falar comigo. Diz que teve problema, mas não dá detalhes. O que aconteceu? Algum dia conto tudo, mas não hoje.
Hoje só quero chegar em casa, abraçar meus netos e recomeçar. 6 meses se passaram desde Paris, sem contato nenhum com André. Segundo conta bancária que ainda monitoro, pagou todas as dívidas e se mudou com Alessandra. Não sei se são felizes. Não sei se aprenderam algo. Provavelmente nunca saberei. Mas aprendi algo importante. Família não é definida por sangue. É definida por lealdade, respeito, amor genuíno. Andréia e os filhos vêm toda semana. Jantamos, brinco com crianças, escuto histórias. Vida mais simples, mas infinitamente mais rica. Mudanças no testamento. Maioria da fortuna para Andréia, parte para caridade, pequena parte em fundo fiduciário para André. Não porque merece, porque a mãe dele teria pedido, mas com condições. Terapia, trabalho genuíno, demonstração de mudança real. Não sei se ele vai reivindicar algum dia. Ontem recebi carta sem endereço de remetente. Reconheci caligrafia. André. Segurei 1 hora antes de abrir. Pai, sei que não tenho direito de escrever. Quebrei algo que nunca vou consertar, mas não passa dia sem arrependimento. Alessandra e eu nos separamos. Estou sozinho, emprego normal, pagando aluguel. Comecei terapia. Tenho muito trabalho pela frente. Não só consertar o que fiz, mas entender por que me tornei capaz disso. Não peço perdão. Não ainda. Só digo que estou tentando ser melhor. Se algum dia, talvez daqui anos, você achar que podemos conversar, estarei esperando. Seu filho, André. Li 3 vezes. Dobrei, coloquei na gaveta. Talvez algum dia responda. Talvez algum dia conversemos. Mas hoje não é esse dia. Hoje sou homem de 56 anos, que sobreviveu à tentativa de assassinato pelo próprio filho, que escolheu justiça em vez de vingança, que está aprendendo a viver de novo. E isso, por enquanto, é suficiente. Se você se identifica com essa história, se tem medo da própria família, se não pode confiar em quem deveria cuidar de você, você não está sozinho, não está louco por se sentir assim. Às vezes, quem mais nos machuca compartilha nosso sangue. E está tudo bem se afastar, está tudo bem se proteger, está tudo bem escolher própria paz em vez de lealdade familiar cega. Família verdadeira se conquista, não se herda. Se eu sobrevivi a isso, você também pode sobreviver ao que está enfrentando. Tenha cuidado, confie nos instintos. Lembre-se, sua vida tem valor. Não importa o que outros façam você acreditar. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like. Escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha. É apenas o começo de algo melhor.